Bem-vindo à resenha do Flanático Rubro-Negro. Vamos direto ao assunto. Classificado para as oitavas de final, o Flamengo já tem compromisso marcado e promete emoção de sobra. O adversário da vez é ninguém menos que o poderoso Bayern de Munique, e o duelo acontece neste domingo, 29, às 17 horas, horário de Brasília, direto de Miami. E olha, torcedor, esse jogo vale vaga nas quartas de final. É decisão logo de cara. Hoje vamos fazer diferente. Comenta aí só o placar e o nome do vencedor. Por exemplo, 2-0, Flamengo. Depois, se quiser dar outra opinião sobre o jogo, escreva em um segundo comentário. Bora movimentar esse espaço com a força da nação. Apesar de ser um confronto inédito em competições oficiais, o Bayern não é exatamente uma novidade para o técnico Felipe Luiz. Quem acompanha sabe. O nosso comandante fez carreira sólida na Europa como jogador e protagonizou grandes embates contra os alemães. Inclusive, tem no currículo vitórias marcantes e até uma classificação histórica em cima do próprio Bayern. Experiência ele tem de sobra para montar um time competitivo e encarar esse desafio de igual para igual. Na tabela, o Mengão mostra sua força. O mais querido lidera com autoridade o grupo D, somando 7 pontos em 3 partidas, foram 2 vitórias e um empate. Já o Bayern vem logo atrás no grupo C, ocupando a segunda colocação com 6 pontos conquistados. Ou seja, o equilíbrio promete um jogão daqueles. E claro, já se inscreve no canal, porque isso fortalece demais a corrente rubro-negra e ajuda nosso Mengão a ficar ainda mais gigante. Agora bora falar sobre um detalhe que apimenta ainda mais esse confronto. O Bayern de Munique e o Flamengo compartilham alguns nomes que vestiram ambas as camisas. No total, 5 jogadores já defenderam os dois gigantes. Um deles é o lateral Rafinha, que fez história nos dois clubes, com destaque para seus 8 anos na Alemanha e sua passagem vitoriosa pelo Mengão. Além dele, tivemos também Jorginho, 1990, Mazinho Oliveira, 1991, Zé Roberto, 1998, e Paulo Guerreiro, de 2003 a 2006 no Bayern. Todos esses nomes marcaram presença com a camisa rubro-negra. A expectativa é enorme, à altura dessas duas potências do futebol mundial. Será que o Mengão vai repetir a atuação que calou o Chelsea? Chegou a hora de mostrar, mais uma vez, a força do time mais querido do Brasil diante de um gigante europeu. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Na preparação para o jogão contra o Bayern de Munique, válido pelas oitavas de final do Super Mundial, o zagueiro Léo Ortiz não fugiu da responsabilidade e falou com firmeza sobre o desafio que vem por aí. O defensor do Mengão elogiou os adversários, mas mostrou confiança no elenco rubro-negro, que chega com moral depois de uma excelente campanha na fase de grupos. Léo Ortiz fez questão de destacar 2 nomes do Bayern que merecem atenção especial, o volante Joshua Kimmich e o atacante Harry Kane. O Bayern tem grandes jogadores. O Kimmich é um que eu gosto de acompanhar, revelou o zagueiro. E sobre o artilheiro inglês, ele não poupou elogios, e, claro, não tem como não mencionar o Kane, um dos melhores atacantes do mundo nos últimos anos. Além de finalizador, ele contribui com assistências, disse Ortiz, mostrando respeito, mas sem temor. Quem também entrou na resenha foi o veterano Thomas Müller, uma lenda do futebol alemão e carrasco do Brasil na Copa de 2014. Em tom descontraído, Müller brincou dizendo que vai buscar informações com ninguém menos que Rafinha, ex-lateral que brilhou nos dois clubes. Assistimos aos jogos do Flamengo, mas eu, individualmente, ainda não assisti. Vou ligar para o Rafinha, para ele me dar algumas informações detalhadas, risos, comentou o atacante, com bom humor. Apesar da brincadeira, Müller foi direto ao reconhecer a força do Flamengo. Nós estaremos preparados. O Flamengo foi muito bem no grupo, era um grupo difícil e eles passaram em primeiro. O Campeonato Brasileiro tem grandes times, destacou. Do lado rubro-negro, o técnico Felipe Luiz demonstrou orgulho pelo desempenho da equipe na fase de grupos, foram 2 vitórias e um empate, garantindo a liderança com 7 pontos. Sabemos da qualidade deles e a forma que jogam.
Eles vão tentar impor o ritmo deles e vamos tentar fazer a mesma coisa. No final, que vença o melhor, afirmou o comandante, reforçando a confiança no elenco e no trabalho que vem sendo feito. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Mesmo com o contrato renovado recentemente, o futuro de Gerson no Flamengo segue sendo uma grande incógnita. O volante, que é peça-chave no meio-campo rubro-negro, voltou a ser alvo do mercado internacional, e quem está de olho é o Zenit, da Rússia. A novela ainda está longe de terminar, mas os próximos capítulos devem ser decisivos após o Mundial. A renovação contratual do Camisa 8 trouxe mudanças importantes nos bastidores. Um dos pontos mais comentados foi a redução no valor da multa rescisória, que caiu para 25 milhões de euros. Isso acendeu o alerta na diretoria e, claro, nos bastidores da Europa. O Zenit demonstrou interesse real e, mesmo com a negociação momentaneamente estagnada, o clube russo segue de olho e pode fazer uma investida forte logo após a competição internacional. O presidente do Conselho do Zenit, Alexander Medvedev, falou publicamente sobre o caso em entrevista à imprensa russa. Sem rodeios, ele confirmou que existe um processo em andamento. Há pré-requisitos para a transferência de Gerson para o Zenit. Aguarde os anúncios oficiais, declarou o dirigente, reforçando que as conversas ainda estão vivas e podem esquentar nas próximas semanas. Internamente, o Flamengo trata a situação com cautela. Apesar de não querer negociar o jogador, a diretoria entende que, com a nova multa, o risco de perdê-lo é real, principalmente se o Zenit decidir pagar o valor e levar Gerson de forma imediata. A expectativa é de que o cenário volte a se movimentar assim que o clube retornar do Mundial. Mas Gerson não é o único nome que pode chamar atenção na próxima janela. O desempenho do elenco no Super Mundial vem atraindo olhares e elogios. Um dos destaques recentes foi o Wallace Ian, autor do gol no empate contra o Los Angeles, na última terça-feira, 24. O jovem vem ganhando espaço e mostrando que pode ser uma grata surpresa para a temporada. Mesmo diante da visibilidade, a diretoria rubro-negra segue tranquila. No caso de Wallace, por exemplo, não há intenção de negociar e o clube trabalha para proteger seus ativos. A estratégia é clara, tentar uma renovação contratual e aumentar o valor da multa, blindando o jogador para possíveis investidas do mercado europeu. O Flamengo está atento, firme e pronto para tomar as decisões certas na hora certa. O momento é de foco total no Mundial, mas os bastidores não param. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Quando se fala em talento e inteligência dentro das quatro linhas, é impossível não lembrar de Georgian de Arrascaeta. E quem confirma isso é um nome que tem moral nas duas pontas desse confronto histórico, Rafinha. Ídolo tanto no Bayern de Munique quanto no Flamengo, o ex-lateral não poupou elogios ao camisa 10 rubro-negro e fez questão de exaltar o que o uruguaio representa em campo. Agora que não estou jogando mais posso falar. Times grandíssimos da Europa perguntaram como é esse menino, como que não veio para cá, qual o valor dele, por que não veio jogar na Europa. Com o Arrascaeta em campo, é um jogo. Sem ele, é totalmente diferente, revelou Rafinha, mostrando que o talento do nosso meia ultrapassa fronteiras e chama atenção até dos gigantes do velho continente. E ele foi além. Sou muito fã dele, tive o prazer de jogar com ele. Não dá pique de 50 metros, nunca vai atingir 36 km por hora, mas com a bola no pé, precisa de pouco para deixar alguém na cara do gol. É muito inteligente, tem muita facilidade e principalmente tem gol. Ele gosta de contato, aguenta porrada, não se esconde do jogo nunca. É importantíssimo para o jogo contra o Bayern, completou o ex-jogador. De Arrascaeta não é só um craque técnico, é também um jogador de personalidade. E isso ficou evidente mais uma vez na última terça-feira, 23, no empate por 1-1 contra o Los Angeles FC. Mesmo em um jogo difícil, o camisa 10 se sobressaiu e foi destaque absoluto da equipe. A atuação foi tão boa que ganhou destaque internacional.
O conceituado jornal espanhol Marca rasgou elogios ao uruguaio. Em sua matéria, o jornalista Manuel Rodrigues destacou que apenas 4 jogadores do Flamengo haviam repetido presença em campo desde o jogo contra o Chelsea: Rossi, Danilo, Araújo e de Arrascaeta. E sobre o nosso maestro, a manchete foi clara: uma aula magistral do uruguaio, o melhor jogador da partida, provando mais uma vez que é um verdadeiro jogador de ponta a ponta. É por essas e outras que o torcedor do Mengão sabe: com Arrascaeta em campo, o jogo muda. Ele é o cérebro, o organizador, o cara da assistência improvável e do gol salvador. Contra o Bayern, será peça-chave para conduzir o Flamengo rumo a mais uma vitória histórica. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Enquanto a bola rola forte no Mundial de Clubes, o Flamengo também se movimenta nos bastidores com foco total no futuro. E a novidade quente que vem por aí é a chegada de um reforço de peso: Jorge Carrascal. Um meia-atacante colombiano, que ficou conhecido no cenário sul-americano com a camisa do River Plate, está de malas prontas para desembarcar no ninho do Urubu após o término do torneio internacional. Atualmente no Dinamo Moscou, da Rússia, Carrascal já tinha dado sinal verde para o Mengão antes mesmo da bola rolar no Mundial. A vontade do jogador era clara: ele queria vestir o manto sagrado e participar da competição, mas os trâmites da negociação não foram concluídos a tempo. Agora, tudo está alinhado e só falta o anúncio oficial, que deve acontecer assim que o Flamengo encerrar sua participação no torneio. E o técnico Felipe Luiz já conta com o reforço. O comandante rubro-negro conversou com Carrascal e sabe que terá em mãos um jogador versátil, com características que se encaixam perfeitamente na proposta de jogo da equipe. Rápido, habilidoso, com um ótimo drible e visão de jogo, o colombiano chega para dar ainda mais qualidade ao setor ofensivo do mais querido. José Boto, executivo de futebol do Flamengo, também avaliza a contratação e acredita que Carrascal pode ser um diferencial na temporada. A ideia é que o jogador atue tanto centralizado quanto pelos lados do campo, aumentando as opções táticas do time rubro-negro. Vale lembrar que Carrascal já mostrou seu valor jogando em alto nível tanto na América do Sul quanto na Europa. No River, ele teve bons momentos, demonstrando ousadia, criatividade e precisão no passe. Na Rússia, seguiu se destacando, o que despertou o interesse do Flamengo em contar com seu futebol. O clima é de empolgação nos bastidores. O elenco já está forte, mas com a chegada de Carrascal, o Flamengo ganha ainda mais profundidade e alternativas para manter o alto rendimento nas competições que estão por vir. Com esse reforço, o Mengão mostra mais uma vez que está sempre pensando grande, dentro e fora de campo. Essas foram as notícias de hoje. Se você curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar por dentro de tudo que envolve o Mengão. Até a próxima!